Uma das condenações mais estranhas na história dos Estados Unidos envolveu o mais jovem prisioneiro do corredor da morte, George Stinney, há 70 anos atrás. Seu caso deixou uma marca indelével no sistema legal americano. Venha comigo que vamos explorar o abuso de poder que resultou no destino terrível de um jovem de 14 anos. Na cidade de Alcalá, na Carolina do Sul, no ano de 1944, uma comunidade segregada por uma linha férrea, onde negros e brancos viviam separados. Foi lá que a vida de George Stinney mudou drasticamente e, infelizmente, o levou à morte. George vinha de uma família simples e humilde, onde seu pai, George Stinney Sr., trabalhava em uma serraria como meeiros, e sua mãe, Amy Stinney, era cozinheira em uma escola exclusiva para negros em Alcalá. Ele era o segundo de 5 irmãos e viviam felizmente em uma casa de 3 cômodos fornecida pela empresa de seu pai. Embora modesta, era uma vida honesta para a família Stinney. A sorte da família Stinney virou de cabeça para baixo com o desaparecimento de Betty June Thames, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 7 anos, 2 irmãs brancas jovens que moravam na mesma cidade. A história era a seguinte: George e sua irmã estavam voltando para casa depois de cuidar da vaca da família pela primeira vez, quando encontraram as 2 meninas que estavam em uma busca pela fruta Maypop. Elas pararam para perguntar a George e sua irmã onde poderiam encontrar a fruta e seguiram em frente. Infelizmente, as meninas não retornaram antes do anoitecer, o que levou a polícia a organizar imediatamente uma busca com centenas de pessoas, incluindo o pai de George. Passaram a noite toda procurando. George, disposto a ajudar, informou às autoridades que as tinha visto a caminho de casa e que elas disseram que iriam para a ferrovia. A polícia manteve essa informação em mente. Ao amanhecer, seus corpos foram encontrados em uma vala lamacenta. Emma tinha um buraco no crânio, enquanto June tinha apanhado na cabeça. Foi confirmado que ela recebeu 7 golpes de um objeto redondo, resultando em uma massa de ossos esmagados na parte de trás da cabeça. A comunidade inteira ficou estupefata. Quem poderia perpetrar um ato tão horrendo de assassinato? Surgiram 2 versões sobre o triste destino das 2 meninas. George Stinney foi fortemente implicado, sugerindo que ele seguiu as meninas, tentou atacar e estuprar Betty June e as agrediu até a morte com um objeto ferroviário. A outra narrativa relatava que as meninas pararam na casa de um membro proeminente da comunidade para pedir à sua esposa simpática que as acompanhasse em sua jornada. Como ela não pôde ir, seu filho ofereceu-se para levá-las em seu caminhão de serraria. Aceitaram a oferta e partiram. Como a polícia claramente não estava interessada em investigar um assassino branco, escolheram um jovem negro como bode expiatório, não é mesmo? Assim, a polícia seguiu o protocolo. Detiveram George, de 14 anos, e seu irmão Johnny como os responsáveis pela horrenda morte. As chances eram amplamente contra o pobre George. Além de estar rodeado por policiais brancos convictos de sua culpa, sua família foi proibida de entrar na sala do tribunal ou na sala de interrogatório. O interrogatório foi implacável. Os oficiais gritaram com ele, pressionando-o a confessar sua culpa após horas intermináveis de assédio mental. George não teve alternativa senão enfrentar tudo sozinho, sem advogado, sem família, apenas ele. O advogado público, Charles Plowden, parecia desinteressado em provar a inocência de seu cliente. No tribunal, nenhuma testemunha foi chamada, nenhum interrogatório foi feito, e pior ainda, ele nem se deu ao trabalho de examinar as evidências que poderiam absolver George. A acusação contra ele era baseada apenas em circunstâncias, sem seguir o devido processo legal. A única coisa que os incriminava era o simples fato de terem visto o jovem conversando com as meninas no dia de suas mortes.
O oficial Newman, à frente da equipe de interrogatório, afirmou que George confessou em apenas 10 minutos de questionamento em 24 de abril de 1944. Um painel formado exclusivamente por indivíduos de etnia branca declarou George culpado e o condenou à pena de morte por meio de eletrocução. Era absurdo pensar que George Stinney, um adolescente afro-americano de ascendência mista, enfrentasse um julgamento conduzido por um júri exclusivamente composto por homens brancos, enquanto sua família era excluída da sala do tribunal. Quando a notícia do assassinato das duas meninas brancas por um garoto negro se espalhou, isso provocou uma comoção na comunidade branca. Tanto o garoto quanto sua família foram vítimas de linchamento como consequência. George foi mantido em um local secreto, impedindo sua família de visitá-lo até mesmo em seus últimos dias. Eles não tinham ideia de sua localização. À medida que o dia da execução de George se aproximava, a vida de sua família se deteriorava ainda mais, pois as empresas evitavam qualquer associação com um condenado por assassinato. Eles são eficientes em seus métodos, optando por se desfazer da família Stinney e enviá-la para um ambiente onde o crime impera. George Stinney Sr. foi dispensado de seu emprego, enquanto a execução do jovem George não aconteceu sem gerar protestos. Diversas organizações religiosas de diferentes etnias defenderam sua causa. Discutiram-se questões éticas relacionadas à execução de um menor, princípios morais cristãos e a integridade do processo judicial. Inúmeros apelos por clemência foram encaminhados ao escritório do governador, mas todas as solicitações foram ignoradas. O governador Olin Johnson foi informado sobre o crescente clima de tensão racial por meio de protestos, mas não houve tempo hábil para impedir o desfecho trágico. Muitos exigiam vingança a qualquer custo. Os pais de George conseguiram vê-lo uma última vez antes de sua execução, em 16 de junho de 1944. Seu ministro teve permissão para lhe oferecer os últimos ritos no corredor da morte, onde George, com seus 43 quilos e 1,50 metros de altura, foi levado à cadeira elétrica. Ele segurava sua Bíblia de confiança em seu peito, vestindo um macacão de listras e acompanhado pelo ministro. Os oficiais encontraram dificuldades ao prepará-lo para a execução. Desde tenra idade, George conviveu com eletrodos cercando seus membros. Agora, à beira de ser amarrado a uma poltrona projetada para adultos, sua estatura reduzida obrigou-os a usar sua Bíblia como um apoio para aumentar sua altura. Quando indagado se desejava proferir alguma palavra, George simplesmente negou com a cabeça antes de ser imobilizado e ter sua boca amordaçada. Enquanto o executor se preparava, lágrimas começaram a rolar dos olhos de George, testemunhando sua angústia silenciosa e impotente. Então o sinal foi emitido, e uma corrente de 2.400 volts percorreu seu corpo. Seu rosto, banhado em lágrimas, foi encoberto por uma máscara adulta desajeitada, e após 2 descargas elétricas, tudo chegou ao fim. Em um breve intervalo de apenas 3 meses, a vida de uma criança foi ceifada. 70 anos após sua execução, sua condenação foi reconsiderada em 2014. Seus irmãos sempre mantiveram a fé em sua inocência, denunciando o caso como uma flagrante injustiça racial. Graças à incansável luta de George Friesen, Steve Mackenzie, Matt Burgess e Ray Brown, uma solicitação por um novo julgamento foi formalizada em 25 de outubro de 2013, revelando a existência de um suspeito previamente identificado para o caso. O possível culpado, cogitado como um membro de uma família notável e branco, supostamente confessou em seu leito de morte entre 2013. Para complicar ainda mais, descobriu-se que essa mesma pessoa também participou do júri durante o julgamento questionável de George em janeiro de 2014.
Durante o processo, foram apresentadas evidências robustas, incluindo depoimentos dos irmãos de George e de uma testemunha imparcial. Wilford Hunter, um ex-companheiro de cela de George, afirmou que este nunca admitiu culpa, mas foi pressionado a confessar, apesar de ser inocente. A confissão de George foi desconsiderada por ser um relato não documentado e não assinado, vindo de um jovem de 14 anos sem a devida orientação legal ou parental. Em dezembro de 2014, a juíza Carmen Mullen anulou a condenação de George, alegando violação de seus direitos da Sexta Emenda e a ausência de um julgamento justo. Ela argumentou que executar um adolescente de 14 anos em menos de 90 dias constituía uma punição desumana. Os irmãos de George ficaram comovidos ao testemunhar a absolvição de seu irmão após 70 anos de injustiça. No entanto, essa vitória agridoce trouxe pouco conforto diante da profunda injustiça que enfrentaram. George já havia perdido a vida, e nenhuma revogação de condenação poderia trazê-lo de volta.